Queridas, queridos, querides, sejam bem-vindos a mais uma correção de exercício aqui rumo ao Enem. Correção da lista de exercícios referentes à nossa aula número 5 sobre desigualdades globais, sobre a economia global. Simbora? Temos questões aí da UERJ e do Enem. O vestibular da UERJ muito bom, mesmo que você não vai fazer o vestibular da UERJ. Fica aí como um estudo importante, né? E que com certeza vai ajudar vocês em qualquer outro vestibular. Questão número 1, né? Sem mais delongas. O ERJ de 2019, segunda aplicação do exame de qualificação. Diz o texto: Brasil não cresce se não reduzir sua desigualdade. O Brasil não voltará a crescer de forma sustentável enquanto não reduzir a sua desigualdade e a extrema concentração de renda no topo da pirâmide social, diz o economista francês Thomas Piketty. Autor do livro O Capital no século XXI, no qual apontou um aumento da concentração no topo da pirâmide social nos Estados Unidos e na Europa, Piketty agora se dedica ao grupo de pesquisa que investiga o que ocorreu em países em desenvolvimento, como o Brasil, a China e a Índia. Para Thomas Piketty, a situação de desigualdade referida no texto dificulta o crescimento econômico nacional, tendo em vista a lógica do modo de produção capitalista. Um motivo que explica essa dificuldade é a ampliação da insegurança jurídica, b. restrição do mercado consumidor, C. Intensificação do processo inflacionário e D. Limitação da criatividade empreendedora. Bom, gabarito, né, é a letra B. E por que a letra B? Né, vamos lembrar lá, a gente já falou isso na aula inicial sobre a formação do capitalismo, né, os elementos, os fundamentos básicos, e falamos muito, né, desse assunto na aula sobre doutrinas econômicas. O que, né, discutimos principalmente, sobretudo no desenvolvimento do keynesianismo, tanto, né, no plano teórico quanto na prática, né, como política econômica, né, e constituindo o estado de bem-estar social. Vamos lembrar a crise de 29? É uma crise de superprodução e uma crise, ao mesmo tempo, de subconsumo. Nos Estados Unidos havia uma grande desigualdade social, né, uma elite concentrando grande parte da renda. E isso ainda é marca, né, de muitos países no mundo. E aí dentro da lógica capitalista, um dos grandes problemas disso é que você restringe o mercado consumidor, né? Um dos pontos principais para o capitalismo crescer, se desenvolver, é ter, né, pessoas para comprar os produtos. Não adianta você, né, produzir, né, não adianta pegar o capital, ter mão de obra disponível, ter matéria-prima, ter a planta da fábrica, transformar esse produto se ao final não vai ter um mercado consumidor. Então, um ponto fundamental é a distribuição de renda. Porque ao distribuir, você, né, aumenta o poder de consumo da população e desenvolvendo, né, esse mercado consumidor. Em termos históricos, isso foi muito marcante na política, né, ao longo do governo Lula e Dilma, né? Foi um crescimento econômico no Brasil marcado pela distribuição de renda, sobretudo, né, com o aumento real do salário mínimo e os demais salários acompanhando esse aumento real, ou seja, mesmo que os preços estivessem crescendo, o que a gente chama disso de inflação, né? A diferença de um preço de um ano para o outro, o crescimento da renda do trabalhador estava acima desse crescimento da inflação. Assim, né, houve um crescimento do poder de compra. Isso também foi influenciado pelo maior crédito distribuído à população, sobretudo por uma política de crédito consignado e pelas políticas de distribuição de renda. Esses três pilares, né, são defendidos pelo economista André Singer, né, analisando o período do lulismo, né, esse termo também utilizado por ele.
Então, esse é um ponto importante, né? A gente não está falando sobre questões jurídicas, né, impedindo o crescimento econômico, não tem a ver com isso. Aí, tem um problema assim de questões inflacionárias que podem dificultar, sobretudo quando essa inflação, né, ela corrói o poder de compra desse trabalhador. A inflação ela é sempre muito problemática quando a renda não consegue acompanhá-la, então a renda não cresce ao passo da inflação, isso diminui o poder de compra, né, desse trabalhador. Mas não é o caso, né? O problema aqui é que uma grande concentração de renda nesses países impede, né, que se constitua, né, um mercado consumidor muito potente, né, diferente do caso europeu ou do caso dos Estados Unidos, onde a classe média é muito grande, né, constitui, né, a maior parcela aí da população e, né, junto a ela um grande poder de compra, né, um grande mercado consumidor. Então, letra certa. B. E aí é curioso que a gente está falando de distribuição de renda, sendo favorável ao próprio desenvolvimento do capitalismo, né? Não é nada muito radical essa proposta. Questão número 2. O ERJ de 2018, o simulado que eles disponibilizam no próprio site deles. CAD abre processo contra 21 empresas e 59 executivos. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, órgão do Ministério da Justiça, instaurou o processo administrativo para investigar 21 empresas e 59 pessoas físicas em licitações públicas para a contratação de serviços de engenharia, construção e montagem industrial. Para o CAD, há evidências que os investigados teriam celebrado acordos para fixar preços, dividir mercados e ajustar condições, vantagens ou abstenção em licitações. Adaptado do Globo, 23/12/2015. A prática empresarial investigada pelo CAD, ilegal no Brasil, é denominada. Não falamos isso aqui na aula, botei aqui nas questões exatamente para a gente, né, desenvolver um pouquinho mais esse assunto. É um assunto que cai, mas é mais cobrado em geral na escola e não tanto no vestibular. Mas fica aqui para a gente já dominar um pouco esses conceitos. É importante saber o que é o CAD, né? O CAD é o órgão que busca, né, garantir uma competição econômica saudável, né, impedir que haja uma empresa controlando um mercado, né, que dificulte a concorrência. Ele é o responsável por autorizar ou não fusões. Volta e meia, o nome dele está aparecendo aí na área de economia dos jornais, dos telejornais, né, dos sites de notícias. Vamos aos conceitos aqui? Cartel. Né? O cartel exatamente são várias empresas que dividem um mercado e estabelecem preços, né, combinado. E qual é o problema disso? O problema é que isso acaba, né, com uma concorrência natural e que essa concorrência natural, né, levaria a preços mais baixos. Né? Por não estarem competindo, por já estar tudo combinado ali por baixo dos panos, os preços se mantêm muito altos. Né? Em processos licitatórios, né? Isso teve casos, né, graves disso nas Olimpíadas, durante a Copa do Mundo. Então, grandes empreiteiras combinando os preços e quem ficaria com qual projeto. E assim, elas não colocaram o preço de maior concorrência que existiria e que, né, seria menos custoso, né, aos cofres públicos e aos próprios trabalhadores, né, a quem mantém o governo, que são, né, os trabalhadores, né, quem financia os governos. Então, a resposta correta é a letra A, cartel. Mas vamos falar um pouquinho das outras? Falamos de holding, né, quando uma empresa acaba comprando, né, normalmente em termos de mercados de ações, outras empresas, né? E ela passa a ser um grande conglomerado. Aí fica a dica para a gente ver isso. Procura na internet o símbolo da Unilever. O símbolo da Unilever é um U composto por vários pequenos desenhos dentro. E esses pequenos desenhos são outras pequenas empresas. Então a Unilever é dona de milhares de empresas. Acontece também no caso da P&G.
e milhares de outras, né, empresas. Isso não é proibido. O cartel é proibido por eliminar a concorrência. O holding não é proibido. Dumping, a gente está falando quando, sobretudo, uma empresa internacional, né, uma empresa externa a um determinado mercado, se coloca nesse mercado com preços abaixo do praticado e preços onde ela tem prejuízo. Mas ela segura esse prejuízo durante um tempo, quebra todas as outras empresas que não conseguem praticar esse preço, e aí depois, quando, né, ela acaba com a concorrência, ela passa a elevar o preço do produto e passa a ter o controle total desse mercado. Isso também é uma prática ilegal. E o CAD está sempre aí, né, interferindo para impedir que isso aconteça. Por fim, o monopólio é quando, né, uma ou, né, pouquíssimas empresas, mas sobretudo uma, tem o controle de um mercado inteiro, né? Tem certos setores onde isso, de alguma forma, acaba acontecendo, né, por serem muito grandes. Então, dentro de uma cidade específica, em geral, os serviços de saneamento, de luz, de água, né, água e esgoto, né, são controlados por apenas uma empresa que detém, né, a logística, e é por questões de logística e de prática, né, detém aquele mercado. Mas, né, o aumento da concorrência desde os anos 90, abertura de mercados, né, a gente falou muito isso na aula de globalização, na aula sobre doutrinas econômicas, falando da parte de neoliberalismo, isso tem sido, né, cada vez menos comum, né? Muitas empresas ali disputando, né, e agindo, né, atuando nesses mercados. Então, revisão muito rápida: cartel, empresas que combinam um preço, né, eliminando a concorrência entre elas, e acaba que por isso, né, praticam preços acima do que elas praticariam se não tivessem feito esses grandes acordos. Holding, quando, né, uma grande empresa acaba comprando outras pequenas empresas e formando um grande conglomerado econômico. Dumping, quando uma grande empresa externa ao mercado chega praticando preços abaixo do praticado nesses mercados, em geral tendo prejuízo com esses preços muito abaixo, né, inclusive dos custos de produção, e após, né, a destruição da concorrência, passa então a elevar esse preço para ser mais ter o controle total, né, desse mercado e a partir daí então tendo lucros. Isso também é proibido, assim como o cartel. E o monopólio, quando uma ou pouquíssimas empresas, mas sobretudo uma, tem o controle de um mercado inteiro. Resposta certa, letra A. Questão 3, o R de 2017, primeira aplicação do exame de qualificação. Tirinha aí do André Demer, eu gosto muito dele, ele é muito, muito, muito bom, né? A Cabeça e a Ilha, quadrinho dos anos 10. O senhor pensou em uma imagem que represente os 50 anos da nossa companhia? Aí temos, né, um peixinho sendo engolido por um peixe maior, sendo engolido por um peixe ainda maior, sendo engolido por um grande peixe. É melhor deixar o assunto com o pessoal da publicidade, Carlos. E aí faz um golfinho bonitinho, né? E tirando, né, essa ideia, né, da predação que é trazido na imagem inicial de como, né, o próprio é, membro ali dessa empresa vê a própria empresa. A situação apresentada na tirinha remete ao seguinte processo característico do modo de produção capitalista. Letra A, formação de cartel. Já expliquei ali, né? Em geral, o cartel são praticados por grandes empresas, mas um acordo é entre diferentes empresas, não é o que a tirinha está falando ali. B, fragmentação industrial, um assunto, né, de revolução industrial, mas também não tem a ver com a tirinha. Letra C, massificação do consumo, também é um assunto, né, muito ligado ao keynesianismo, ao estado de bem-estar social, à segunda revolução industrial, mas não tem nada a ver com esse assunto. Letra D, concentração empresarial, né? Então, isso aí é uma tendência do capitalismo, né? Que uma empresa, quando ela cresce de escala, e nós falamos disso, sobretudo quando a gente está falando, né, de
setor industrial, quando ela cresce a produção, quando ela cresce a escala, ela se torna muito mais competitiva. Então, o capitalismo tem essa tendência à concentração de empresarial, a uma empresa, né, ao se tornar mais competitiva que as outras, começa, né, a engoli-las e ser muito mais competitiva e se tornar ainda maior, eliminando a concorrência. Peço desculpas aqui que eu deixei aqui de baixo, mas então aqui, ó, a letra certa, opção D. Perfeito? Né? Concentração empresarial é a ideia que está aqui nessa charge. 4. UERJ 2017.2, segunda aplicação do exame de qualificação. Distribuição das pessoas que vivem com menos de $1 por dia em 1990. Né? Então, observem onde está grande parte disso. Temos uma concentração muito, né, de alguma forma, significativa na América do Sul, ainda mais significativa, né, na África subsaariana, com menos expressão aqui na parte norte da África, um pouco também significativa no leste europeu e muito expressiva na Índia e na região aqui do Sudeste Asiático. Né? E aí vamos, né, ao gráfico aqui para a gente ver número de pessoas em milhões de habitantes. E aí é bom porque a gente está falando em termos absolutos. Evidentemente, né, que esse número vai ser muito grande aqui na Índia, né, no Sudeste Asiático, porque são locais onde concentram muitas pessoas. Mas isso também marca um pouco a condição de desenvolvimento desses lugares. Então, não é só porque tem muitas pessoas que, né, vai ser a região onde, né, tem pessoas vivendo, né, nessa condição de pobreza, e sim também por serem lugares, né, países pobres ou em desenvolvimento, ou também muito desiguais, ou tudo isso junto, né, provavelmente. Opções: amarelo, países em desenvolvimento, norte da África e Oriente Médio. Países desenvolvidos, desculpa. Né? Opção laranja, América Latina e Caribe, né, aqui. Cinza, África subsaariana. Isso é muito bom porque a gente, né, também desenvolve aqui, né, essa divisão, né, das regiões do mundo, dessas sub-regiões. Né? Em roxo, Europa Central e Oriental, e SEI, né, envolvendo aqui a Rússia. Em verde, Ásia Oriental e Pacífico. E nesse azul ou verde piscina ou azul clarinho, né, o sul da Ásia, na parte da Índia. A partir da análise dos mapas, identifica-se que a diminuição da pobreza entre 1990 e 1999 foi mais acentuada em determinada região do mundo, um processo socioeconômico que explica o desempenho alcançado por essa região é. E aí estamos falando, né, de uma questão um pouco complexa, né, porque ela exige, né, a compreensão dos fenômenos, né, econômicos globais recentes, a identificação de qual é essa região e o que aconteceu nessa região. E aí, se ela, a gente primeiro passo é identificar qual é a região onde houve, né, esse acentuado, né, diminuição da pobreza. E aí, olha o que é muito marcante, né? Na América do Sul, não há diminuição nesse período, né? Pelo contrário, há crescimento, né? Quanto maior o círculo, como vemos aqui no gráfico, né, maior a quantidade de pessoas e a gente está falando, né, em milhões de habitantes. Aqui tem bolinha pequena 10, um pouquinho maior 100, um pouco maior 200 e o grande círculo 500 milhões de pessoas que vivem com menos de $1 por dia. No caso da América do Sul, comparando aqui, houve um crescimento de 90 a 99. Na África subsaariana manteve-se igual. No leste europeu também houve crescimento. O norte da África manteve-se igual.
A Índia manteve-se igual. E a região aqui do Sudeste Asiático, e envolvendo também a China, né, houve uma diminuição. Então, já a primeira coisa que a questão exige é essa leitura do mapa. Depois que fizemos a leitura, a gente tem que pensar o porquê disso, né? O porquê houve essa diminuição na região do Sudeste Asiático. Aí, lembrando da nossa aula de globalização, lembrando dessa nossa aula, né, sobre economia global e desigualdades no mundo, é, esse foi a região do mundo onde mais se industrializou, né, nos últimas 3 décadas. Né? Vimos não só o caso da China, como o caso, né, dos tigres asiáticos, tanto os casos clássicos quanto os novíssimos, né, com que a gente incluiu a Indonésia e tudo mais. E a industrialização levou a um crescimento de renda, né? Aumentou as taxas de emprego e empregos melhores remunerados. Quer dizer que a condição de trabalho nessas indústrias é maravilhosa? Não, não é isso. Mas levou, sim, a uma melhoria da condição de vida. E não só na indústria em si, mas ela tem é, efeitos sobre outras áreas da economia. Ela demanda, né, mais do setor de serviços, né, do comércio. Então, essa é a consequência. Né? Com a globalização, a área do mundo que mais, né, desenvolveu sua indústria, né, é essa região. Então, é a razão para que isso tenha acontecido. Né? E aí, vamos às opções. Letra A, tecnificação agrícola? Não. Redistribuição fundiária? Não estamos falando, né, de reforma agrária nessa região, né, nem de mudanças em termos tecnológicos da produção no campo, e sim de uma área onde se industrializou muito recentemente e periférica, porque estamos falando não de países centrais, mas uma industrialização, né, de países que estão na periferia do sistema mundo, né, que não estão no centro do desenvolvimento econômico, mas que com a globalização começaram, né, a atrair diferentes setores industriais. Reformulação previdenciária, né? Uma reforma na previdência social, né? No sistema de aposentadorias também não estamos falando disso. Né? A motivação é a industrialização. Questão legal, envolve mil questões e aspectos importantes aí, tanto de leitura de mapa quanto compreensão dessa economia global. Questão número 5, UERJ 2017.2. É muito bom, eu gosto muito dessa prova da UERJ mesmo, por isso que eu trago muito. Né? Mesmo que você não vá fazer, se não seja do Rio de Janeiro, é uma universidade excelente e em termos, né, de prova, assim, de questões, já está trazendo uma série de reformulações que tem sido pensado no ensino de geografia, né, exigindo essas leituras de mapa, né, para além de saber os conteúdos em si, né? Isso é muito, muito, muito bom. A prova, inclusive, ela é colorida, como a gente está vendo aqui, diferente da prova do Enem. Importância do investimento externo direto de origem chinesa entre 2005 e 2013. Novamente, esse modelo aqui de mapa, onde, né, o tamanho, né, do círculo vai ser, né, representar uma certa quantia, ou no caso aqui, porcentagem. Né? O tamanho do círculo representa a proporção do investimento externo de origem chinesa em cada país. Então a gente está falando em lugares onde, né, 50% do investimento externo é de origem chinesa. Olha isso, como é impressionante. Né? E estamos falando, às vezes, de países onde, né, o risco do investimento é alto. Então, a gente está vendo que a China, né, está buscando, às vezes, investimentos, né, ousando, né, em países onde outros potências globais não tinham buscado ainda investir. Né? Isso está sendo representado aqui, ó, nessa coloração. Então, olha, esse círculo traz duas informações e fique atento. Tanto, né, a porcentagem, né, da presença chinesa dentro do total de investimentos externos, quanto também, né, o tamanho do risco, né, de se investir nesse país.
vamos ao texto que ajuda a gente a entender um pouco melhor isso, né? As agências de classificação de risco avaliam maior ou menor possibilidade de prejuízo que cada país oferece aos investidores, principalmente em função do grau de estabilidade política e econômica desse mesmo país. Com base no mapa, é possível reconhecer que a China tem grande peso como investidor em dois grupos de países classificados como de alto risco. O primeiro grupo é o dos aliados políticos, como o Irã e a Coreia do Norte. Já o segundo grupo inclui as nações nas quais os chineses possuem um forte interesse comercial, um fator econômico prioritário que justifica esse interesse comercial então ele quer saber, né, do investimento não por uma questão geopolítica, estratégica, né, desses aliados, que, né, como diz o texto, né, é o caso do Irã, e aí vamos achar a bolinha aqui do Irã. E estamos falando dessa bolinha aqui, não é um investimento tão grande. E aqui no caso também, ó, a bola Coreia do Norte. Então, né, no caso do Irã, a participação, né, chinesa está ali em torno dos 20%, como diz, né, o círculo. Esse círculo aqui. No caso da Coreia do Norte, né, em torno dos 50, mais 50 ou mais, né? Aqui no caso, 93% do investimento direto externo é de origem chinesa na Coreia do Norte. Mas temos outros países, como o Afeganistão, que 80%, né, dos investimentos diretos externos são de origem chinesa. E o que a gente observa? Onde estão localizados esses investimentos, né? Sobretudo na África subsaariana, no Oriente Médio e alguns também, né, na América do Sul, né? E como diz o próprio texto, por razões de interesse comercial. E qual é o fator econômico prioritário que justifica esse interesse comercial? Incentivo à indústria local. São países, como vimos na aula, industrializados? Majoritariamente não. Então, não é um investimento direto para construir indústrias. Lembra lá do Plano Marshall, que foi, né, a estratégia geoeconômica dos Estados Unidos e geopolítica, né, para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial? Teve muito investimento direto dos Estados Unidos na reconstrução da planta industrial europeia. Mas aqui não. Aqui a gente está falando de países que não são industrializados, então não é esse o motivo. Desenvolvimento de tecnologia, não estamos falando de polos de desenvolvimento tecnológico. Acesso ao mercado consumidor, você poderia ficar um pouco em dúvida, porque de alguma forma, sim, a China quer estar presente, né, nos lugares também para ir constituindo mercados consumidores a sua indústria, né? Lembra o processo de desenvolvimento industrial chinês? Eles fizeram um processo onde eles aceitaram a instalação, né, de grandes indústrias, né, dos países desenvolvidos, mas que com o tempo eles, né, absorveram essa tecnologia e passaram a ter a sua própria indústria, né, uma indústria nacional muito forte. E poderia estar buscando mercado consumidor, mas também não é a razão, porque temos uma razão muito clara aqui, e é onde é o que eles estão buscando, né? Considerando, sobretudo, também que, né, muitas vezes são mercados consumidores que não são grandes, né, mas que são consideráveis até, mas não muito potentes, então temos uma razão melhor. São grandes países, né, que fornecem ao mundo matéria-prima. Então, o objetivo da China, né, é buscar nesses países, e a gente está falando muitas vezes de investimento direto para a construção de infraestrutura de transporte e comunicação, né, para o melhor escoamento dessa matéria-prima, né, para, né, as indústrias chinesas. Resposta certa, letra D. Questão 6, UERJ 2014.1. Nos últimos anos, registrou-se o crescimento das trocas comerciais entre a China e a África subsaariana. Observe o gráfico. E é muito bom esse gráfico, né? Já trabalhamos aí na questão anterior o mapa, agora vamos observar essa mesma temática, mas em termos mais de números. Esse gráfico é muito comum também sobre geografia da população e estrutura demográfica, né? Porque
ele tem um crescimento para dois lados. Ele cresce para cá e ele também cresce para cá, né? São os dois sentidos de crescimento do gráfico. Muitos elementos a gente tem que parar, olhar com atenção para entender esse gráfico. Um gráfico bem legal, traz muita informação e dá para a gente perceber o processo, né, e o crescimento da importância chinesa para esses mercados, tanto, né, em termos de importação quanto em termos de exportação, né? Importações da África subsaariana provenientes da China. Então, a China exportando seus produtos para a África subsaariana e aqui no sentido inverso, exportação da África subsaariana para a China. Aqui, né, nos eixos, nós observamos o primeiro eixo, os anos, e no segundo eixo, e aí vamos, né, aqui é o eixo 0 até 40 mil, e aí olhando aqui, ó, é sempre importante olhar qual é a razão, né? Em milhões de dólares. Então a gente está falando de, né, o valor máximo aqui possível, 40 mil milhões de dólares, estamos falando de 40 bilhões de dólares. Nos dois sentidos, tanto para cá quanto para cá. E aí, né, o que a gente observa primeiro em termos de valor? Depois a gente vai destrinchar aqui pela legenda quais são os produtos, mas em termos de valor. Entre 2002 e 2009, temos um crescimento expressivo, tanto das exportações, né, quanto das importações entre a China e a África subsaariana nos dois sentidos, né? E o que é essa queda pequena aqui, né? Em 2008 tivemos a crise econômica que fez, né, o comércio global dar uma reduzida, né, a própria produção global e a produção chinesa reduzir, mas tenho certeza que depois esse número voltou a crescer, né? Então olha o que eu observo aqui, estávamos numa razão de menos de 5 bilhões de dólares, né, de produtos provenientes da China sendo exportados para a África subsaariana, para chegar aqui em 2008 numa razão de quase 35 bilhões, uma pequena queda para 32 aí possível, né, em 2009, mas um crescimento robusto. E no sentido inverso aqui também, olha, valores muito próximos, com uma expressão muito grande em 2008, né, com mais de 40 bilhões de dólares exportados da África subsaariana para a China. E aí é legal a gente observar o que, né, está sendo exportado. Matéria-prima, exceto combustíveis, azul, clarinho, está indo da África subsaariana para a China e não tem no sentido inverso, né? Então, matéria-prima sendo exportada para a China. Combustíveis e lubrificantes também apenas, né, exportado da África subsaariana para a China. Então, em primeiro setor, e como vimos na aula, sobretudo, né, produtos que passam por um pequeno processo de, né, industrialização de refinamento, né? A África subsaariana, sobretudo a Nigéria e a Angola, não refinam o petróleo que exportam, elas, né, exportam esse petróleo cru. Vimos isso na aula, que é prejudicial à economia desses países. Em verde, bens industrializados um pouco, né? Em verde, né, aqui verde mais escuro, foi crescendo com o tempo, mas não é o mais significativo na pauta exportadora da África subsaariana para a China, né? O mais expressivo são matérias-primas e petróleo, né, e combustíveis lubrificantes. Agora, né, o que está sendo, né, importado da China, maquinaria e equipamentos de transporte, é um crescimento enorme, olha aqui, né? Produtos diversos, aí não temos como saber, mas também uma razão expressiva aí. Bens industrializados, bem expressivo, né? Produtos químicos que também passam por uma industrialização, né? Então, bem expressivo. Então, como vemos, né, sobretudo produtos industrializados vindo da China para a África subsaariana e produtos, né, do setor primário, matéria-prima, petróleo, indo da África subsaariana para a China. Perfeito? E aí, muito boa, né, essa questão, porque, né, ela nos ajuda a, né, a entender melhor esse cenário que já falamos na aula, né?
Com base na análise do gráfico e considerando as características das regiões envolvidas, a ampliação da integração sino, e isso aqui é sino, se refere à China, então, integração entre a China e a África, sino-africana, está associada principalmente à seguinte estratégia econômica da China. Letra A, diminuição de custos de produção para a indústria alimentícia. Não estamos falando muito na China, ela está muito marcada por uma indústria que não é o setor alimentício principal. A gente está falando de indústria de eletrônicos, né, indústria de maquinários, uma indústria de base, né, robusta, para construir, né, então, indústria siderúrgica. Então, não é indústria alimentícia o interesse chinês no mercado africano. Manutenção do suprimento de insumos para o setor industrial de base. E aí estamos vendo assim, combustíveis e lubrificantes. E combustíveis servem não apenas para o transporte, galera, né? Combustíveis também, né, para geração de energia, em termoelétricas. Então, para a garantia dessa indústria de base. Além disso, não é uma quantidade grande aí de matéria-prima também, né? Sendo, então, o insumo, matéria-prima, né? Considerando também, pode pensar, né, em, sobretudo, né, minerais, né? Então, insumos para a indústria de base chinesa. Aquela indústria que serve para alimentar e criar máquinas para outras indústrias. Resposta correta é a letra B. Mas vamos para as outras opções. Implantação de unidades fabris no segmento de bens de consumo duráveis. No caso, né, a gente observa que a exportação da África subsaariana para a China não envolve bens industrializados. Então, também, né, envolve muito pouco, na verdade. Então, também não é a razão de ampliação do mercado consumidor para manufaturas de bens não duráveis. Né? Na verdade, a gente está observando, né, que o interesse principal aqui não é mercado consumidor, e sim insumos e matérias-primas para a indústria chinesa. Beleza? Questão número 7, o UERJ 2012.1. O Ministério da Saúde do Haiti informou que 4.030 pessoas morreram até 24 de janeiro de 2011, em decorrência da epidemia de cólera. A situação se agrava, pois o país ainda busca a reconstrução depois do terremoto de 12 de janeiro de 2010, que devastou a capital de Porto Príncipe e outras cidades importantes. Então, texto da Opera Mundi, né, do blog da UOL. Japão reconstrói em 6 dias estrada destruída pelo terremoto, né? Também da UOL, né? Então, olha a diferença, né? Rapidamente, um país desenvolvido superou, né, os impactos desse terremoto, enquanto no Haiti, né, a reconstrução foi muito lenta. As diferenças entre a recuperação dos efeitos das catástrofes ocorridas no Japão e no Haiti estão relacionadas, respectivamente, a letra A, desenvolvimento tecnológico e IDH baixo. Perfeito, né? E aí, o bom essa palavra aqui é muito importante, gente. Respectivamente, ou seja, a primeira opção vai falar, né, no caso do Japão, e a segunda opção vai falar, né, do caso do Haiti. Então, como o Japão se reconstruiu muito rapidamente, uma das razões é um desenvolvimento tecnológico muito alto. E no caso do Haiti, um índice de desenvolvimento humano baixíssimo. Falamos e comentamos esse índice na nossa aula. E também, né, lembrando, uma das razões, isso mostra o poder econômico desse país, né? A renda desse país, né, para além de questões, né, de educação e saúde. Então, né, o Haiti teve toda essa desigualdade, essa dificuldade de se recompor, né, do terremoto, por ser um país pobre, não ter recursos para, né, se recuperar tão rapidamente quanto se recuperou o Japão. Então, essa é a opção correta. Mas vamos ver as outras rapidinho? Mão de obra qualificada e economia de base agrícola.
esses pontos são importantes, né? Só que, primeiro, né, às vezes o vestibular tem isso. A opção, né, A é mais ligada, então, né, se a gente for comparar desenvolvimento tecnológico com mão de obra qualificada, não necessariamente só ter mão de obra qualificada vai garantir essa rápida recomposição, né? O desenvolvimento tecnológico diz mais, né? E além disso, a economia ser de base agrícola, nós vimos que tem certos países desenvolvidos no mundo, né, que tem base em certos setores do setor primário. E então não é a razão, né, para que essas catástrofes, né, tenham ocorrido de maneiras diferentes, né? Centralismo estatal, né, como se o Estado controlasse muito, né, o desenvolvimento desse país. O Estado tem importância no Japão, mas não diria a ponto de chamarmos de um centralismo estatal, né? Tenho certeza que essa reconstrução envolveu o setor privado também, absoluto. E, né, recursos internacionais escassos no caso do Haiti, né? Acho que o que mais faltou ali foram recursos nacionais, não recursos internacionais. Opção correta, incorreta também. Letra D, distribuição equilibrada da renda. Criminalidade elevada não é a razão. O principal é isso, né? No Haiti temos, né, problemas com uma alta criminalidade, mas essa não é a razão para essa desigualdade. Isso que a questão está pedindo, né? Então, né, a resposta certa é a letra A. 8. UERJ 2012. Uma das questões mais polêmicas da agricultura mundial diz respeito às centenas de bilhões de dólares investidos todos os anos para dar apoio financeiro aos agricultores, principalmente no mundo desenvolvido. Essa ajuda aumenta de modo artificial a competitividade, prejudicando as vendas dos agricultores das nações pobres. Analise o gráfico abaixo, que apresenta a estimativa de apoio estatal ao produtor rural em percentagem do PIB agrícola no ano de 2009. E aí temos aqui alguns países, né, países desenvolvidos, sobretudo, e alguns em desenvolvimento. Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, México, Canadá, né, a OCDE, né, então que reúne, né, países em desenvolvimento, países desenvolvidos, né, a média então aqui desses países desenvolvidos. União Europeia, né, envolvendo também sobretudo países desenvolvidos. Turquia, Japão, Coreia, Islândia, Suíça, Noruega. Os 5 países com maior estimativa de dependência de subsídios para a agricultura apresentam em comum as seguintes características. Essa questão aqui, né, ela envolve, a gente vai saber falar melhor dela, entender melhor ela depois da nossa aula de geografia agrária. Mas como ela envolve, né, o comércio internacional, eu resolvi trazer ela logo para cá. Lembrando que a partir dos anos 90 o mundo passa por uma abertura comercial, né, e a OMC, né, o Organismo Mundial do Comércio, tem uma importância muito grande nisso, promovendo rodadas de negociação, né, reduzindo as tarifas comerciais, né, de importação, as tarifas aduaneiras dos países. E uma crítica muito forte, né, dos países pobres, né, que exportam produtos agrícolas é que os países desenvolvidos criaram outros mecanismos para proteger o seu agricultor. E dar subsídios a essa produção, né, garante que esse produtor seja igualmente competitivo a esse produto internacional. E por que, né, ele não é naturalmente competitivo, né? Sobretudo, estamos falando, né, analisando o caso, né, desses 5 países principais aqui, ó. Japão, Coreia, Islândia, Suíça e Noruega. Os países que mais, né, dão subsídios a esse agricultor. Estamos falando de países pequenos, com propriedades, né, reduzidas, uma área pequena para produzir, e, consequentemente, um custo de produção elevado.
essa é a razão, né? Então, por isso que eles garantem subsídios, porque esse produtor não consegue competir com, né, os produtos agrícolas vindo de outros países, onde tem mais área para se plantar. Países onde tem mais áreas. Então, essa é a resposta correta, né? Países que possuem mais áreas para plantação, né, e são pouco desenvolvidos, são muito marcados por uma agricultura de caráter extensivo. Já falamos isso na nossa aula, esse conceito na nossa aula sobre capitalismo, na primeira aula, né? Origens e fundamentos do capitalismo. Baixa produtividade do setor primário. Então, calma aí. Primeira coisa, não são países de característica extensiva, isso é característica de países que têm grandes extensões de terras e são poucos desenvolvidos. Esses países têm uma produção de caráter intensiva, porque tem muita pouca terra, né? Então já elimina essa possibilidade aqui. E pela mesma razão, por ser intensivo, tem uma alta produtividade, não uma baixa produtividade. Se insumos oriundos da importação, grande percentual de terras devolutas. Terras devolutas são terras, né, que pertencem à União, né? Elas não são terras que possuem propriedade, né, não são propriedades privadas de uma pessoa, donos. Esses países, por falta de terra, né, não são marcados por grandes terras que estão no poder do Estado. Pelo contrário, né, ela está muito distribuída, né, em termos de propriedade privada, né? Poucas terras pertencentes à União. Então também elimina essa opção. E também não é a razão, né, para esse subsídio os insumos serem ou não oriundos de importação. Né? E a gente teria que ver o caso de cada país desses, né? Se eles importam os insumos utilizados na agricultura ou não. Insumos de agricultura agrotóxicos, fertilizantes, né? Temos que ver o caso desses países. Se eles produzem isso ou não, mas também não tem a ver com a resposta. Já vimos aqui que a resposta é essa aqui. D. Latifúndios voltados para exportação, não. Pequenos países, estamos falando de países onde a agricultura não é o setor principal, né? Não compõem a pauta exportadora, são países desenvolvidos, marcados por, né, industrialização, marcados por setor de serviço sofisticado e não pela exportação de matéria-prima. E também, né, se a terra é escassa nesses países, estamos falando de países pequenos territorialmente, não estamos falando de grandes latifúndios, sim pequenos produtores rurais. Pequena população ativa no campo, precisamos olhar o caso de cada um país desse para saber ou não, e também, né, já eliminamos aqui, e não seria a razão para esse subsídio à agricultura, né? O subsídio é exatamente para garantir que esse pequeno produtor seja tão competitivo quanto, né, a produção vindo de outros países onde o custo de produção é mais baixo. Mas aí tem uma questão, né, perversa que é esses países em geral forçam os países pobres, né, a diminuírem suas taxas, quebraram, né, essa diminuição dessas taxas aduaneiras quebrou a indústria de vários países, né, em desenvolvimento. Por outro lado, né, os países desenvolvidos criaram uma série de mecanismos para a proteção do seu agricultor. E é o principal pauta exportadora dos países em desenvolvimento, né? Então, essa é uma grande disputa até hoje. A resposta certa aqui é a A. Questão 9, UES 2012.2. Projeção de investimentos estrangeiros direto. Investimento estrangeiro direto, IED, entre 2010 e 2012. Estamos falando novamente, ó, sem prestar atenção, em bilhões de dólares. Os números entre parênteses indicam a posição no ranking em 2009. Aqui, ó. Adaptado do Globo. Vamos para o texto para, né, ver um pouquinho mais, já que não tem tantas informações, a gente volta para o gráfico ali depois.
Os investimentos estrangeiros diretos nos países incluem todo tipo de capital investido, à exceção daqueles para fins especulativos no setor financeiro. No atual momento do capitalismo, a posição ocupada pelos países emergentes indicadas no gráfico reflete principalmente a seguinte característica de suas economias. Então, né, não vamos confundir, a gente está falando de investimentos nesses países. O país, né, nesse período que recebeu mais investimento, em primeiro lugar, China. Em terceiro lugar, a Índia. Em quarto lugar, o Brasil, nesse período. Me desculpe, né? Em 2009, eles, né, estavam em primeiro, em terceiro, em quarto. O segundo era os Estados Unidos. O que aconteceu, né, nesses 2 anos, já que é uma projeção, a projeção é que os Estados Unidos iria perder espaço aí para a Índia e para o Brasil, né, em termos de investimento de outros países nesses territórios. Né? Então, olha o que a gente está vendo, né? Grande parte dos investimentos no mundo estavam sendo realizados em países emergentes, países em desenvolvimento, e não em países desenvolvidos, mesmo que eles não saíssem totalmente, né, do mapa dos investimentos. Né? Os Estados Unidos está aqui, estamos falando aqui do Reino Unido também, da Alemanha, mas a gente vê uma grande, né, investimento se deslocando para esses outros países. Países esses em desenvolvimento, países emergentes. E aí temos um ponto importante porque, né, estamos falando de países diversos. Né? Então temos países que cresceram, nesses países em desenvolvimento, países que cresceram pela industrialização, mas outros, como no caso brasileiro nesse período, cresceu muito pela potência do seu mercado consumidor e pelo desenvolvimento do setor, né, primário, do setor agrícola e da agroindústria. Então, não temos uma razão única, né, uma pauta, né, econômica, uma pauta exportadora única entre esses países. E aí a gente vai então, é importante falar isso porque vai eliminar algumas opções aqui, né? No atual momento do capitalismo, a posição ocupada pelos países emergentes indicados no gráfico reflete principalmente a seguinte característica de suas economias: crescimento potencial do mercado consumidor. Questão correta. E olha, vamos pensar, não são países só onde a população está cada vez, né, ganhando melhor, e a gente, sobretudo nesse período, porque agora a gente vive um período de crise, com diminuição drástica de investimento no Brasil nos últimos 6 anos, mas vamos considerar esse período, né? Entre 2010 e 2012, essa projeção feita em 2009. E Brasil, Índia, China são países muito populosos. Ou seja, possuem grande mercado consumidor. E os Estados Unidos é um país em desenvolvimento, mas também muito populoso, que também explica esse investimento externo, né, estrangeiro direto. Então, a razão é o crescimento potencial do mercado consumidor, a população ganhando melhor e uma grande população, né, cria um cenário de uma perspectiva de grande crescimento do potencial de compra, né, da população desse país. Né? E considerando que são grandes populações, então vale investir nesse país. Né? Opção B, perspectiva de produção agrícola de exportação. Isso é o caso do Brasil. Mas não é o caso da Índia, não é o caso da China. Não são países marcados, né, pela exportação de produtos primários. Então elimina essa B. Industrialização tardia baseada em energia limpa. O Brasil, né, não está num país, esses investimentos não foram ligados à industrialização. Desde os anos 90, o Brasil passa por um processo de desindustrialização. A indústria tem perdido espaço para o terceiro setor, que é o de serviços e de comércio, e para o primeiro setor, né? Setor dos produtos agrícolas, agropecuários, né? Da mineração. Então, né, também não é essa opção. Isso, mais ainda, se a gente for considerar a parte de energia limpa, por mais que, né, em países que se industrializaram como a China,
Tem setores que são marcados por energia limpa, majoritariamente a gente está falando, né, do setor industrial altamente poluidor. Então, também, todas essas razões inviabilizam a C. Opção D, desenvolvimento expressivo de bens de alta tecnologia, não é o caso do Brasil. Então, não é a razão para o investimento no Brasil, por exemplo. A Índia tem um bom desenvolvimento de alta tecnologia, a China também, mas não é o caso brasileiro, então também podemos eliminar. Né? A grande razão desse investimento externo é a busca, né, para atender a esse mercado consumidor. Questão 10, UERJ 2012.2. Acesso das populações à rede de água potável. Boa para a gente ler mapa também, né? Percentual de acesso. Menos de 50% dos países cinzas, né? Sobretudo da África subsaariana. Em amarelo também, né? Entre 50% e 75% de acesso à água potável, né? Sobretudo no continente africano e um pouco aqui também no continente asiático. Amarelo mais vibrante, aí temos né, os países que a gente chama dos países de renda média, os países que não são, né, tão ricos, mas também não são tão pobres. Os países da América do Sul, né, e alguns países, né, um bom contingente de países da Ásia e alguns países africanos. País, né, alto percentual de acesso à água potável, esse verde escuro. Quais são os países? O que a gente chama de países do norte global, os países desenvolvidos. Né? Além aqui do caso da Colômbia, do caso do Chile, né, que são países em desenvolvimento, do caso do Egito também, né, mas tirando essas exceções, temos então, né, o acesso à água potável muito ligado, né, a ser um país rico ou ser um país de renda média ou ser um país pobre. Em branco também, ó, sem dados, então se está em branco não é mais grave do que o pior cenário, não, é só porque não, por essa pesquisa que não conseguiram dados desses países. Como no caso aqui da Argentina, da Arábia Saudita, da Itália, de Portugal, da Groenlândia, da Nova Zelândia. O acesso das populações à água potável é um dos indicativos do nível de desenvolvimento das condições de vida das sociedades no mundo contemporâneo. A associação adequada entre o espaço geográfico e dois fatores que influenciam o percentual de acesso de sua população à água potável está indicada em. A prova da UERJ gosta muito disso, né? Respostas rápidas e associativas. Questão que exige relacionar vários conteúdos de geografia, conteúdos que ainda não vimos, então não fique preocupado, mas também ligado, né, a uma questão de desenvolvimento humano, global, resolvi colocá-la logo aqui. Opção A, Austrália, né, temos, né, então, o país e os dois fatores que, né, justificam esse alto percentual, né, da Austrália, porque como vimos ela aqui está em verde escuro. Alta renda per capita, verdade, a Austrália tem alta renda per capita. Regularidade dos regimes de chuva, aí não. Grande parte da Austrália, né, é desértico. Né? Grande parte do território australiano é desértico. Então, essa segunda opção elimina a possibilidade da letra A. África Central, a elevada mortalidade e insuficiência da bacia hidrográfica. Bom, em primeiro lugar, aí vamos no mapa, observamos que a África Central, né, possui baixíssimos índices de acesso à água potável, mas, em primeiro lugar, elevada mortalidade seria uma consequência e não uma razão. Então fique esperto, né? Fique atento nisso. E dois, temos, né, bacias importantes aqui na África Central. Né? A gente às vezes acaba associando, né, todo o continente africano com a imagem do Saara ou, né, de regiões secas. Mas não, temos também grandes florestas, como no Congo a gente tem, né, uma grande floresta. Então não estamos falando de insuficiência hídrica. Então também essas duas opções equivocadas. América do Norte.
política de inclusão social e erradicação de agentes poluentes, né? Esse acesso à água potável. Primeiro lugar, a inclusão, né? Estamos falando de talvez países onde, né, tem políticas, no Canadá mais, mas os Estados Unidos não é um país, né, que é marcado por uma grande inclusão. A gente viu, inclusive, né, vendo, né, falando sobre índice Gini, que os Estados Unidos ele tem um índice Gini ruim. É um país desigual, então não diria que seria uma razão também, né, a política de inclusão social, e nem que são países que acabaram com a poluição dos seus rios, e ainda mais incluindo o México, um país em desenvolvimento. Então não são países de referência no desenvolvimento sustentável. Então letra C também é equivocada. Letra D, Europa Ocidental. Estabilidade demográfica e qualidade dos sistemas de saneamento. Está falando de saneamento básico, a gente está falando tanto de esgoto, mas também de acesso à água, né, a serviços, né, de água encanada, incluindo água potável. Então, isso é uma razão, né? Sistemas bem desenvolvidos é um ótimo fator para você ter um alto índice de acesso à água potável. Estabilidade demográfica, vamos ver isso aqui na aula de população, é uma realidade da Europa, então a população já não está crescendo, o que favorece também o acesso à água potável, no sentido de não precisa ser realizado, né? Não temos cidades crescendo rapidamente, o que dificulta, né, a construção de infraestrutura de saneamento, né? A população já está estável, né? Então é mais fácil você garantir, né, e manter esse acesso à água potável, né? Então é a resposta correta, letra D. Perfeito. Vou dividir a correção aqui em dois. Se quiser seguir aí, né, veja o próximo vídeo aí para continuar corrigindo essa folha aqui conosco, que será sempre um grande prazer, né? Segue aí na playlist que a correção continua. Vou precisar parar aqui um pouquinho, mas continuamos nesse vídeo logo a seguir. Tá bem? Simbora!